Gostaria, primeiramente, de agradecer a todas vocês que estão aqui compondo este painel. Queria agradecer a doutora Cristina Cruz, que está aqui como coordenadora do painel, a doutora Natasha, que está como mediadora, juntamente com a doutora Jamila, a doutora Gracileide, que foi minha parceira e sonhou junto comigo esse seminário. Agradecer e também cumprimentar o doutor Esdras Dantas, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, porque muitas vozes merecem serem ouvidas, mas ele nos dá essa voz. Então, isso aí é fundamental para qualquer uma de nós que trabalha com direito. Queria cumprimentar as minhas companheiras de painel, a doutora Adriana Góes, excelente explanação, a doutora Andréia e a doutora Priscila, que deu uma aula aqui para a gente. Com certeza, o time 3 vai ser difícil de bater. Mas estou aqui na missão de coordenadora, idealizadora e agora palestrante. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu tenho muita paixão. Primeiro que eu sou apaixonada por responsabilidade civil, sempre gostei desse tema. E quando eu me encontrei na área previdenciária, eu fiquei imaginando como que eu ia aplicar a responsabilidade civil junto aos segurados, junto ao INSS e a tudo mais. E um tema que vem sendo discutido desde 2012 em relação à questão do dano moral previdenciário é um tema que vem me instigando há bastante tempo e venho estudando, acompanhando, inclusive, os cursos e palestras do Dr. Teodoro Agostinho, que inclusive foi um dos meus mestres na última pós que eu fiz sobre empresarial previdenciário. Então, resolvi me aprofundar um pouco mais nessa questão. O dano moral previdenciário já é algo que existe há bastante tempo, porém ele é pouco debatido entre os profissionais da área previdenciária. A maioria dos colegas se atém à concessão de benefício, se atém ao ajuizamento dos processos e acaba deixando de lado as mazelas do direito previdenciário. Então, onde podemos aplicar o dano moral previdenciário? Onde é que está o cerne? Onde é que está o problema? Bom, o primeiro problema nós temos em relação às negativas de benefícios. Nós temos aos segurados que são maltratados dentro das agências bancárias, a demora no atendimento, a uma fila de espera que já leva mais de 1.200.000 segurados aguardando por um benefício. Esse é o último dado que nós temos. Também leva em consideração as perícias que são realizadas por médicos, por vezes negligentes, com aquele segurado que vai em busca do benefício por incapacidade. Também vamos levar em consideração o extravio de documentos, de processos administrativos que não são encontrados dentro das agências bancárias, quando nós, advogados, precisamos encaminhar um outro benefício, uma aposentadoria, e não encontramos, e isso, com certeza, a doutora Adriana também deve passar quando encaminha um planejamento, né? E também, e principalmente no momento atual, é a questão dos descontos ilegais dos empréstimos consignados. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, dentro da SES, que eu faço parte, nós temos um grupo de advogados que participa ali, colocando todos os problemas que têm acontecido com os segurados que estão tendo esses descontos indevidos. Eu vou chegar lá, mas eu só gostaria de pontuar isso, que aqui estamos já nos mobilizando para fazer uma frente aos bancos e ao INSS para a proteção desse segurado que está sendo violado no seu direito íntimo, que é o que a gente se propõe aqui a estudar. E outro problema muito sério
é que a Previdência Social, a Seguridade Social no geral, os órgãos públicos, eles ainda não se readequaram para a Lei Geral de Proteção de Dados, que até semana passada, inclusive, estávamos como coordenadora num evento, e nós tratávamos justamente disso, da insegurança que nós temos junto a tudo isso que está acontecendo no mundo virtual. E como vocês bem sabem, o INSS, a partir do momento em que ele se tornou virtual, ele começa a fazer um atendimento através do meu INSS, os nossos dados estão expostos ali, para todos que quiserem entrar, para o órgão público, para os servidores do INSS e para muitos órgãos que estão conectados com o INSS. E isso também tem a ver com os bancos, tá? Então, o problema maior nos encontramos em relação a essas situações. E na prática, então, o que nós podemos verificar a respeito da questão do dano moral previdenciário? A demora na concessão dos benefícios, os maus tratos que os segurados sofrem nessas agências, que não são poucos os relatos que chegam até os nossos escritórios, de pessoas que foram fazer uma perícia e o médico não olhou para a cara deles, não olhou para os exames, maltratou o idoso que está lá solicitando uma aposentadoria depois de 30, 35 anos árduos de trabalho. E tudo isso, eu quero que vocês digam no chat ali no YouTube para mim, quem estiver me assistindo, quem é que não tem um relato desses dentro do seu escritório, que tenha sofrido essas situações que eu estou levantando aqui, um dano moral escrachado, um dano moral que está na nossa cara. E o que nós temos como advogados de buscar, se não o direito dos nossos clientes, dos nossos segurados, para que seja respeitada o direito de imagem, o direito à vida e tudo mais que a Constituição nos ampara. Bom, uma outra situação também que poucos devem saber é que dentro da plataforma do meu INSS existe um botão que a gente pode solicitar o bloqueio desses empréstimos consignados. Grande parte dos colegas desconhece dessa situação e acaba, de repente, nem informando ao seu cliente que ele pode, na via administrativa, solicitar esse bloqueio. E acaba, então, por vez que esse segurado acaba tendo concedido o seu benefício e, por vezes, é surpreendido com esse vazamento de dados e esse desconto indevido nos empréstimos. Uma outra situação também que muitos colegas acabam desconhecendo, e até mesmo o próprio segurado, é que a Lei 8.213, no artigo 115, ela protege o segurado no sentido de que somente 35% do seu salário de benefício pode ser descontado na fonte por empréstimos. Mas e por que isso? Porque, na realidade, estão fazendo uma forma do segurado ter uma proteção ao seu salário e para garantir que o mesmo não reste hipossuficiente diante de tantos descontos. Porque, às vezes, o segurado acaba tendo vários descontos, além daqueles legais, e acaba não tendo renda ao final do mês para conseguir sobreviver. Então, essa é uma possibilidade também do segurado proteger o seu salário. Essa situação do vazamento de dados da LGPD, para vocês terem uma ideia, em 2019 o INSS reconheceu que houve um vazamento de dados de todos os segurados e, com isso, uma enxurrada de situações que ocasionaram hoje os danos morais que estão evidentes estão acontecendo. E o que aconteceu? Qual de vocês que está aqui, que está assistindo, que não teve um cliente que ligou dizendo assim, doutora,
Meu benefício já foi concedido? E você que tinha acabado de receber aquela carta de concessão, dizendo sim, foi concedido ontem. Mas, doutora, me ligaram na semana passada, o banco me ligou para me oferecer um empréstimo. E aí, como é que você, profissional, como é que você, advogado, fica nessa situação? O banco sabe antes de você que o segurado está aposentado. Você não tem nem o direito de dar a informação para o seu cliente a respeito dessa situação. Então, esse vazamento de dados gerou uma série de problemas. Dentre elas, esses segurados tiveram empréstimos realizados sem ao menos terem sido solicitados juntos à instituição bancária. E isso acaba, então, acarretando num dano moral. Então, e quais são as principais causas que nos levam à existência de todos esses problemas que eu acabei de relatar? Primeiro, o INSS precisa urgentemente fazer um atendimento humanizado. Nós estamos passando por uma situação pandêmica em que a maioria dos servidores do INSS estão trabalhando em home office. Aqueles que trabalham de forma presencial, muitas vezes não têm paciência de atender o segurado. Por vezes não tem paciência de atender o advogado. Então, o atendimento do INSS, ele precisa passar urgentemente por um treinamento para que seja mais humanizado. Outra coisa é a questão da falta de qualificação profissional. Não sei se vocês sabem, mas o INSS, desde 2015, ele não tem concurso público. Então, nós não temos profissionais suficientes dentro das agências para fazer um atendimento qualificado para advogados e para os segurados. A questão da falta de estrutura do meu INSS. Acredito que os colegas que estão nos ouvindo agora devem, às vezes, arrancar os cabelos da cabeça, porque o sistema é tão instável que a gente não sabe se hoje vai funcionar, se amanhã vai estar funcionando, se vamos poder encaminhar um benefício. E justamente estamos tratando com uma população que precisa de assessoria, porque a grande maioria dos segurados hoje do INSS são assalariados. Então, nós precisamos prestar um serviço de qualidade. E através do meu INSS Digital é o nosso caminho, que até então, na pandemia, era o único caminho. E essas situações, então, essa questão do site do INSS, que causa toda essa instabilidade, e também essa falta de atendimento qualificado, nos leva à seguinte situação. Quando um cliente vem te procurar, que está passando por uma situação, como eu relatei lá nos primeiros problemas, o que nós vamos nos atentar? Primeiro, nós temos que levar em consideração a questão do artigo 5º, o inciso 5º do inciso 10º, que ele fala exatamente daquilo que nossa proteção constitucional para garantir a esse segurado que a resposta da ofensa a esse dano seja concedida. Nós estamos falando do artigo 37, parágrafo 6º, também da Constituição Federal, que trata dos entes privados e públicos, principalmente que eles respondem, então, pela omissão, a responsabilidade é objetiva, tá? E a previsão do Código Civil no artigo 186, né, que fala aquele que é por ação e por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outro, então deve indenizar, porque ele acabou cometendo um dano moral. Temos várias decisões do Superior Tribunal de Justiça dizendo que é sim o INSS parte do polo passivo da demanda, muitas questões levantadas nesse sentido, que os colegas às vezes acabam ajuizando as demandas contra os bancos e não demandam contra o INSS. Mas nós temos que imputar a responsabilidade a quem é devido. E neste momento o INSS sim deve figurar no polo passivo da ação. Então, como devemos fazer para proceder?
Nós temos, então, a questão lá no INSS digital, que nós podemos, de antemão, fazer o pedido do impedimento desse desconto em folha, desses empréstimos consignados, mas se o nosso cliente pretende deixar esse botão, então, aberto, essa porta aberta, devemos tomar cuidado para que, se caso isso aconteça, o advogado oriente o seu cliente a buscar, sim, o ajuizamento judicial. Essa questão é bem pontual, por quê? Nessa questão da pandemia, principalmente, nós tivemos situações bem expostas. O INSS com as agências fechadas, não atendendo os segurados, a não ser para perícias. Os bancos limitando o seu atendimento, impedindo que o segurado vá até o seu banco fazer a reclamação do empréstimo indevido. O segurado ficou sem ter um caminho. Muitas vezes atendi clientes aqui no escritório que não sabiam o que fazer, porque já estavam há mais de 30 dias tentando ligar para o INSS ou tentando entrar em contato com o banco e não conseguiam resolver a situação dos empréstimos. Nesse momento, a única coisa cabível é o advogado prestar uma informação de qualidade, amparar o seu cliente para que, então, proceda com a documentação correta e ingressar com uma ação judicial com pedido liminar para que esses empréstimos não sejam mais retirados daquele salário de benefício, porque nós estamos tratando de segurados que, na maioria das vezes, são assalariados e que todo e qualquer desconto que é realizado faz muita falta no fim do mês, para colocar o pão na mesa, para sustentar a família e para tudo aquilo que é necessário, que a gente sabe que passou uma vida toda trabalhando ou está por um momento de uma doença de incapacidade no trabalho e com isso não consegue se manter. Então, nós advogados, nós temos uma obrigação social de levar essas informações. Ainda encontramos muita resistência nos juízes de primeiro grau na concessão do dano moral. Por isso que nós temos que ter uma prova cabal e importante quanto ao dano. Como nós estamos tratando de uma responsabilidade objetiva, nós principalmente temos que tratar do dano, provar essa questão do dano, e nós vamos ter um dano moral in répcia, que é aquele na qual a gente não precisa fazer a prova da culpa e nem do dolo. Então, por isso que nós, advogados, temos essa obrigação. E a Seguridade Social, ela deve ser, sim, um instrumento garantidor de uma sociedade justa e solidária. E deve, sim, a Seguridade Social, assim como os órgãos públicos, garantir o princípio básico da Constituição, que é o princípio da dignidade humana. Nós estamos tratando de segurados hipossuficientes que precisam e devem ser assessorados. E com isso, então, não sei nem mais quanto tempo falta, porque eu acho que Jamil deixou eu falando aqui. Mas eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: a advocacia é o verdadeiro instrumento da cidadania e da justiça. E é o nosso papel como advogados ser instrumento para todas as pessoas que nos procuram. Essa é a nossa missão. Vou deixar o meu IG, é janaínapolicarpo.advogada, para quem quiser me seguir nas redes, e agradecer a todas vocês pela paciência de estarem aqui nos ouvindo. Obrigada, muito grata.